E para entendermos a nossa data magna, o 6 de março de 1817, a gente precisa lembrar que a nossa República Brasileira ela se estabelece em 1889 e em 1817 se constitui um governo de independência com características republicanas em Pernambuco e outros estados do Nordeste. Vejamos o que diz o historiador Denis Bernardes em 2002. Durante 72 dias, as bandeiras reais deixaram de tremular no Recife e em diversos pontos do território que ia de Alagoas até no Ceará, e foi instaurando o tempo da pátria, no qual a legitimidade do poder real deixou de ser reconhecida e uma nova soberania a substitui. Ora, nós tínhamos a realeza, né? Nós tínhamos o Império Português dominando todo o país e em 1817 ocorre um levante em Pernambuco promovido por centenas de pessoas, porém com algumas dezenas de liderança. E esse levante de independência e de soberania gera o que se chamou de Revolução Pernambucana. É um tema muito importante que a gente precisa conhecer e que cada vez mais nos traz revelações bem significativas, né? Por exemplo, analisando aqui o mapa de Pernambuco, a gente vê que toda essa região aqui da Zona da Mata, ela participou diretamente dos movimentos revolucionários de 1817 e também dos movimentos preparatórios. Sabemos que nada acontece de imediato. É preciso uma grande preparação, especialmente para questionar as ordens que estão estabelecidas dentro de uma grande região como é o Brasil, a partir de um comando, né, que é ocorrido de um império, né, como no caso do Império Português. E a família real, quando chega em 1808 no Brasil, ela passa a requerer de Pernambuco uma soma maior de impostos para que se estabeleça a dinâmica da burocracia estatal. Ora, já estava se tendo uma dificuldade enorme para se manter as necessidades básicas da população, haja visto secas estavam atingindo, e também o Estado que tinha pujança não estava dando conta de suas demandas. E aí ocorre de surgir nos centros intelectuais que tem na Zona da Mata, no Agreste, mas especialmente na Zona da Mata e no litoral, os centros intelectuais reflexivos começam a trazer ideias que tenham uma perspectiva diferenciada, que cada cidadão e cada cidadã de sua região pode compor a sua opinião, o seu modo de interpretar a vida, o seu modo de se posicionar, ter os seus gostos, os seus direitos, suas posturas, que não estariam infringindo a nenhum tipo de norma estabelecida pelo poder central. Ora, estamos falando de uma ordem de sociedade privada, onde os interesses subjetivos, eles têm importância sim, de cada pessoa. Necessariamente, essas pessoas não precisam fazer parte da realeza, que era quem tinha todo o controle e todo o comando. Ora, se eu nasci em Pernambuco, este é meu lugar. Eu não preciso ser súdito del rei, não é verdade? Eu não preciso estar submisso a uma estrutura real, onde quem vai conduzir o Estado, quem vai governar a região, são pessoas que, de família a família, vai passando toda a sua estrutura de poder e que concentram todos os recursos que o Estado possui, né, que o povo gera. Então, aí são as ideias liberais que vão surgindo, a economia capitalista vai tomando e as pessoas estão reclamando sua participação na condução da sociedade. É assim que nasci daqui, bem longe de Pernambuco, em Exu, Bárbara de Alencar,
que vai adolescente morar no Ceará, ela se posiciona como uma das pessoas que lutam por essa independência, não somente de Pernambuco, mas também do país, começando por Pernambuco. E as pessoas reclamam, né, uma participação direta na condução da sociedade. São pessoas que vão adquirindo um poder econômico e são pessoas que especialmente vão adquirindo conhecimento, entendimento da estrutura ocidental que é implantada aqui em todo o território brasileiro e que as pessoas que aqui vivem são obrigadas a seguirem, né? A partir dos contatos com textos reflexivos e filosóficos, de viagens de pessoas que vão à Europa e lá fazem estadia e que lá trazem muitos conhecimentos. Toda essa região aqui, ela polvilha de ideias de vanguarda, né? Incrível, por exemplo, a cidade de Itambé, como ela tem uma importância significativa, né? Porque ali é fundado o conhecido Areópago de Itambé. É uma instituição de pessoas que se dão a reflexão filosófica do que havia de mais, digamos assim, avançado e crítico na Europa à época, né? E é considerado, inclusive, um nascedouro das lojas maçônicas brasileiras, né? Nessa região, assim como também em Tracunhaém, vai nascer o criador da bandeira de Pernambuco, né? O padre João Ribeiro. Ele é um dos revolucionários que vai criar a bandeira de Pernambuco, e o movimento eclode principalmente no Recife. A coroa portuguesa detém todo o controle estatal, burocrático, econômico, administrativo de toda a colônia brasileira. Né? Pernambuco se rebela também a essa estrutura, né? E um oficial, ele só poderia estar no comando das tropas militares, por exemplo, se fosse português, né? Assim como também administradores estatais tinham que ser portugueses diretos, descendentes ou de fato nascidos em Portugal. Tanto que vai eclodir em Recife em 6 de março, um confronto direto entre um subalterno da hierarquia militar, chamado Leão Coroado, com um oficial português. O oficial português vai em voz de prisão e o Leão Coroado, com uma espada que está ainda em exposição em Pernambuco, no Instituto Arqueológico, ele fere de morte o oficial português, e aí deflagra-se todo um combate de campo, onde são vitoriosos os revolucionários, expulsam as forças portuguesas que estavam dominando, e após isso há uma grande repressão, né? Uma grande repressão vinda de Portugal, e vinda também do Rio de Janeiro, e centenas de pessoas morreram, né? Nessa repressão que foi posta. Porém, tivemos os idos revolucionários consagrados, né? E tivemos a perspectiva de que somos povo identitário, né? Com nossa geografia, com nossa cultura, com nossa história, nossa formação tricontinental, e que temos todo o direito de conduzir a nossa região, nosso estado, nosso modo de viver, as nossas demandas, nossos problemas, nossas qualidades, né? E assim vai se formando a identidade do povo brasileiro republicana em 1817, né? Que vai espelhar a independência do Brasil em 1822 e mais tardiamente a República de 1889. Para concluir essa pequena informação aqui, eu vou ler aqui de um livro que circula aí nas livrarias, de Frei do Amor Divino Caneca, Canção Pernambucana. Cidadãos pernambucanos, sigamos de Marte a lida. É triste acabar no ócio, morrer pela pátria é vida. Quando a voz da pátria chama, tudo deve obedecer. Por ela a morte é suave, por ela se deve morrer.
O patriota não morre, vive além da eternidade. Sua glória e seu renome são troféus da humanidade. Olha só, Frei do Amor Divino Caneca, refletindo sobre o patriotismo, né? E ele foi imolado, né, pelas forças, à época, estatais da realeza, e lutou com bravura pela independência e pela autonomia de sua grande região. E um exemplo das ideias que estavam vigorando e que elas tinham o entendimento de todos os seres presentes numa geografia, num estado, serem seres constituintes, seres partífices, né, da grande estrutura que é uma nação. Então está aí um pouco das reflexões que me traz, e a tanta gente estudiosa do tema, né? Ele está convidando aí as pessoas para a gente, 6 de março aí, lembrar desse esforço que os nossos antepassados fizeram nesse nosso querido Pernambuco, também no Nordeste, né? Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, todo esse campo de batalha que participou pela luta da nossa dignidade, nossa altivez, e ainda hoje a gente luta por ela. Forte abraço e viva os ecos libertários, e acima de tudo vamos querer paz, né? Esse nosso querido Brasil tão difícil e que não é de hoje, né? A gente tem que ter essa paciência, de entender que as dificuldades são muito antigas e que a gente precisa de muita calma para superá-las. Forte abraço e parabéns a nós, pernambucanos e pernambucanas, nessa nossa data magna, 6 de março.